Bem-vindo ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Roger Maia. Ele é CEO da Vilesoft. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Eu queria começar a entender um pouquinho o que a Vilesoft faz. A Vilesoft ela faz software de gestão empresarial, né? Software para integrar toda a área empresarial, começando do processo de compras, venda, manufatura, produção, toda a parte comercial, financeira, contábil. Então nós pegamos de ponta a ponta da empresa, incluindo cadeia de abastecimento, né, de segmentos diferenciados. Hoje nós apresentamos mais de 50 módulos diferentes, segmentos diferentes, para atender as empresas no Brasil, do modo geral. Né? E o que a gente preocupa mesmo é com a integração da informação e dar resultado para que o empresário possa tomar decisão com segurança, possa administrar a empresa com segurança. Agora, há quanto tempo a empresa existe? A empresa existe há 30 anos. Estamos no mercado há 30 anos, né? Uma empresa que nasceu no interior, ainda as raízes são no interior, mas que está em algumas capitais do Brasil já. Então vocês tiveram alguns ciclos de tecnologia, porque a tecnologia evoluiu muito. Passamos todo o ciclo aí, a época da internet, toda a explosão, a parte de tecnologia. Então pegamos o que é modismo, o que é real, né? Então essa expertise que nós pegamos nesse tempo todo, dá uma garantia muito legal para o cliente da gente, porque a gente consegue perceber, às vezes, melhor do que as empresas que estão nascendo agora, o que é modismo, o que não é. E aí a gente tem cliente de 25 anos, temos cliente de 30 anos que está com a gente desde o início, né? E é bem legal o trabalho que a gente faz, nos dá muita alegria. Agora, não é difícil competir no mercado? Você tem grandes marcas, você tem, né, Oracle, SAP, a própria TOTUS. Como é ser uma empresa relativamente pequena a essas empresas num mercado tão concorrido como esse? Daniel, uma boa pergunta. Existe sim a concorrência, né? Mas não são elas que dificultam para a gente. A gente tem muito mais dificuldade com o pequeno, o menor do que a gente, porque ele não consegue precificar, ele não tem processo de engenharia, de construção de software, ele não tem padrão. Então, faz algum cursinho, né? A empresa já começa, 1, 2 anos já está vendendo software. Aí você tem problema com preço. Agora, os maiores não é problema, né? Você pega os grandes concorrentes que você citou, são empresas estruturadas, empresas que fazem o mesmo que a gente, né? Agora, é a concorrência normal. E onde um acerta, outro acerta. E, na verdade, todos esses concorrentes hoje estão colaborando. Nós trabalhamos com a concorrência conosco, né? Há umas áreas que nós temos mais expertise, eles têm outras. E, principalmente nessa época de crise agora, consequentemente, várias empresas estão reduzindo o custo. E a gente está com uma oferta boa de relação custo-benefício e estamos conseguindo uma penetração grande no mercado. Como é precificado? É pelo número de usuários? É pelo número de módulos? Como funciona? Número de usuário, a quantidade de módulos que o usuário vai utilizar, que a empresa vai utilizar, quantidade de CNPJs, a gente define o preço em função disso aí. Vocês têm um módulo contábil, por exemplo, de folha? Temos contábil, folha de pagamento, um dos módulos que nos levou para várias regiões do país, primeiro. Temos alguns parceiros estratégicos de OEM que distribuem o produto com a marca dele, a gente conseguia penetrar bastante. Temos uma área de concessionárias de veículo que é específica de recursos humanos, a gente é especialista em recursos humanos na área de concessionária de veículos, que nos deu uma abertura grande no Brasil, nos permitiu expansão. E toda a parte de contabilidade, patrimônio, a parte de gestão, a parte contábil, da controladoria, a gente faz já há 30 anos, inclusive foram as raízes da nossa empresa. Uma pergunta é nessa área de folha e contabilidade, como vocês atendem esse desafio do Brasil que as leis tributárias e trabalhistas têm tanta complexidade, mudança, especificidades dos estados, das cidades? Tem o I-Social, está chegando já há algum tempo, o governo mesmo está definindo isso, já tem anos, né? Realmente é trabalhoso, porque você precisa ter uma equipe não só técnica, então uma empresa de tecnologia hoje não dá para viver mais só de programador, só de analista, né? Você tem que ter advogado, você tem que ter contador, você tem que ter administradores, então todo um conjunto você precisa ter na retaguarda antes de você chegar no software propriamente dito. Então você tem um custo de produção alto, realmente tem, né? Mas ao mesmo tempo, essas leis que o governo edita geram oportunidade de negócio para a gente, porque as empresas precisam profissionalizar, precisam ter ferramentas, precisam ter softwares mais adequados e a gente tem conseguido acompanhar e aí abre grandes oportunidades para a gente também. O teu cliente são empresas de pequeno porte, médio porte e grande porte, elas têm
algum setor específico? Quantos clientes em geral você tem Nossa hoje? carteira de cliente é pequena, temos algumas centenas de clientes apenas, mas trabalhamos com cliente de maior porte. Né? Maior porte? Maior porte. Tanto que a feira, a participação da feira ABF, nós estamos procurando novos parceiros para a gente atender o mercado de menor porte, para ter uma pulverização maior e até para pegar toda a expertise que nós desenvolvemos nessas grandes empresas para a pequena empresa. Com diferencial, nós conseguimos pegar todas aquelas coisas boas que as grandes empresas usam em termos de processo, em termos de metodologia, conseguimos reduzir sem cortar as essências, fizemos, digamos, demos uma lapidada nos processos básicos, porque a pequena empresa ela tem uma dificuldade em contratação, a mão de obra não é uma mão de obra tão bem remunerada pelo custo de fabricação. Então nós cortamos aqueles processos que a gente considera gordura, aqueles que dá para viver sem, por exemplo, você pega um setor de manufatura, você vai colocar um MRP para trabalhar, você precisa de mão de obra qualificada para gerenciar e abastecer. Nós conseguimos pegar o MRP, reduzir alguns módulos de PCP, de ordem de fabricação, customizar isso de forma mais simples para a implantação na pequena empresa. É onde nós estamos conseguindo expandir nos últimos anos. Agora, uma área que muitos clientes reclamam é que você tem o custo de integração de um sistema, que isso é normal, todo tem, e quando acaba o sistema você quer tirar relatório e fala, não, mas esse relatório não tem sistema, você tem que pagar a parte. Como é isso no sistema da VileSoft? Olha, é tranquilo porque a gente disponibiliza módulos de geradores de relatório, né? E hoje existe várias ferramentas, até de terceiro, nós temos a nossa, mais de terceiros, que você integra facilmente a um banco de dados e pode extrair esses dados. Você pega as ferramentas da Microsoft, Excel, Word, você consegue conectar o nosso banco de dados, combinar essas informações e extrair. Então, não é grande problema. O que muitas vezes existe é que as empresas não sabem exatamente o que quer. Nós temos uma ferramenta que a gente bonifica todo o cliente novo, que a gente chama de dashboard, em que o cliente pode sumarizar em 1 ou 2 folhas o conjunto de dados importante para ele, né, que ele precisa administrar. Nós construímos e entregamos esse dashboard gratuito para que ele tenha o quê? Uma DRE, uma visão geral, né, um plano de voo da empresa dele. A gente tem tido sucesso com isso também. Como é feito a integração? É por vocês ou por parceiros? São feitos por nós, só nossas equipes e a rede de franquia que a gente tem, está crescendo para integrar essas ferramentas, integrar com o negócio dele, com a flexibilidade. A gente vai falar um pouquinho das franquias no segundo bloco, mas então a franquia não é apenas uma franquia comercial, ela é técnica? Não é. Justamente, ou seja, a gente tem poucas franquias, estamos crescendo agora, porque o processo da franquia, ela é na verdade uma unidade VileSoft na ponta. Para você ter uma ideia, nós vamos, como a gente fala depois, nós remuneramos 50% do rendimento da franquia, do lucro, para que o franqueado possa desenvolver toda essa capacidade de negociar, instalar, entender o negócio, fazer o pós-venda e mais do que isso, garantir que o cliente use a ferramenta otimizada, que tenha resultados de fato com o produto que a gente entrega para ele. Olhando assim 5 anos para frente, onde você quer ver a VileSoft? Olha, é muito claro para a gente, sabe? Vou voltar um pouquinho atrás, nós há 2, 3 anos a gente via a VileSoft em 2019 fazendo IPO e tal, né? Isso não saiu de foco da gente, mas digamos que a gente passou isso para 2020, né? E queremos estar com 40 franquias que a gente chama de Office Premium e queremos estar com mais umas 30 franquias de ponto de venda, que a gente chama de Home Base, que são os que estão pendurados debaixo das franquias de escritório, né? E temos evitado, por exemplo, capital de terceiros, ou seja, temos sido procurados por fundos de pensão, uma série de investidores querendo investir. A gente tem evitado, porque a gente sabe que a hora que põe esse capital, você pisa no acelerador e aí a preocupação nossa é muito grande com a atendimento do cliente, com a qualidade do produto que tem nos mantido há 30 anos no mercado. Muito bacana. Nós estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios e a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco para falar sobre as franquias, como se tornar um franqueado. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11
2847-4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Roger Maia. Ele é CEO da Vilesoft. E agora a gente quer explorar um pouquinho, primeiro de tudo, a parte de franqueados, né? Mas o que levou vocês para o modelo de franqueados? Que, de novo, não é muitas empresas de tecnologia que o escolhem. Então, qual foi, o que você viu, que você falou, não, esse é o modelo certo para a Vilesoft? Olha, a gente teve um problema, Daniel, no Rio de Janeiro, inicialmente com representação, isso há 12 anos atrás. A gente via que os representantes eram pessoas de negócio, mas não tinham tanto compromisso com a marca. E houve oportunidade, conhecemos a ABF, comecei a assistir as palestras, falei, olha, o produto da gente tem qualidade, temos entrega de produto, temos resultado, né? E começamos a fazer um piloto lá no Rio mesmo. E tivemos sucesso. E começou, o modelo foi natural e começamos a abrir as unidades no Brasil, deu super certo. E a diferença, né, todo mundo sabe disso, mas a franquia, o dono da franquia, aquele que está comigo lá na ponta, o franqueado, ele se sente owner, se sente dono mesmo do produto. Isso faz muita diferença para o negócio da gente em relação ao modelo de... E ele teve um comprometimento monetário. Exatamente, financeiro, né? E que o representante não tem. O representante, nas primeiras dificuldades, as primeiras águas fundas, ele te abandona. Ele muda de time. Né? Ou no mínimo te exige coisas que não está contratado. Então quando você está com um franqueado, ele está com você, tanto nas águas boas, nas águas ruins, né? E você tem alegria porque ele compartilha com você a família, ele compartilha com você o negócio, ele compartilha com você os sonhos dele, né? E é muito importante, agora que a gente já está no caminho mais de alguns anos, de décadas no franchise, a primeira coisa que a gente pergunta para o franqueado é que ele fala, olha, eu quero fechar. A gente pergunta para ele, qual é o seu sonho, né? Quanto você quer ganhar por mês? Em função disso, a gente sabe se a gente vai ter um parceiro que a gente vai ter expectativa atendida ou nós vamos ter dificuldade também para gerar o negócio. Então, assim, a franquia é um bom negócio, é o modelo da Vilesoft. Vamos dizer que eu quero ser um franqueado. O que você me exige? Quais são as exigências para me tornar? A primeira coisa, você tem que ter uma aptidão para a área de tecnologia, né? Na área de software de gestão. Então é bom que seja alguém dessa área que domine, que tenha conhecimento. Exato, mas não necessariamente. Hoje há uma mão de obra grande no mercado, capacitada, né? Não é fácil de contratação, mas há. E essa mão de obra pode te suprir. Agora, você tem que ter noção de gestão, de organização, tem que ter gestão de resultado, entender o que é um business. Se você entender, você consegue bem tocar. Mais do que isso, né? Saber seguir regras. Franquias, da Vilesoft ou qualquer outra franquia, você precisa seguir padrões. Então, as ideias são muito bem-vindas dos franqueados, mas é difícil, às vezes, você deixar claro para o franqueado que, olha, as ideias precisam chegar, precisam ir para uma franquia piloto, serem testadas para depois aplicada. O franqueado que não é muito bem preparado, e nós já passamos por situações dessas, achamos que o franqueado tinha um perfil bom, mas na verdade ele não sabia obedecer regras. E aí o resultado não vem, os problemas aparecem por tentar implementar as coisas sem passar por uma franquia piloto, né? Então esse é o modelo que a gente escolheu. Agora, em termos de capital financeiro, o que é exigido? Olha, a franquia Vilesoft é uma franquia muito barata, R$50 mil a taxa de franquia, para a gente passar o know-how, é praticamente utilizado no treinamento mesmo. Temos treinamento inicialmente de uma semana, que você fica imerso mesmo nos negócios nossos, depois você tem 300 horas de vídeo de gravação e aí começa o processo de treinamento, né? Toda a assimilação. Então, R$75 mil hoje você abre uma franquia Vilesoft em cidades importantes e consegue ter o resultado em 2 a 24 meses, dependendo da capacidade de atuação sua. De venda. E quais são as regiões, vamos dizer, que já foram tomadas e quais são as regiões disponíveis hoje? Olha, Rio Grande do Norte a gente não tem disponibilidade, Pernambuco a gente não tem disponibilidade e São Paulo a gente tem algumas outras regiões que a gente não deu reserva diária. Então, outra coisa que eu quero dizer é que o franqueado, para a gente, nós temos 2 modelos de franquia. O modelo que a gente chama de Office Premium é o cliente, o franqueado, ele tem reserva diária, só ele atua naquele lugar. Não tem uma exclusividade. Tem uma exclusividade. Inclusive, lead, prospecções que chegam direto na matriz ou em outras unidades são automaticamente transferidas para ele, né? Então, assim, praticamente nós temos muito lugar para franquear ainda, porque há uma procura grande de software de gestão no mercado, software maduro, né? E aí é de se fazer uma separação, que existe a pequena empresa, aquela pequenininha, que precisa do softwarezinho menorzinho.
Mas assim, a empresa maiorzinha que já quer um software mais maduro, quer um software que precisa de processo, de implantação, né? Este é o público da VileSoft, onde a gente atende melhor. Quando você fala de uma empresa mais madura, qual o faturamento? Não é muito não, nós estamos falando de empresa que fatura de R$500 mil por ano, por exemplo, já é uma empresa que consegue absorver o software da gente bem, né? E seu maior cliente fatura quanto? Digamos que 60, 70 milhões hoje um cliente. E quando você pega aquele bolo de 100%, como estão divididos em setores? Qual a sua especificação? Transporte, temos uma grande demanda. Recursos humanos, tem um equilíbrio. Indústria digamos que mais de 50% dos clientes da gente hoje é indústria, né? A área de serviços tem crescido significativamente, por exemplo, um setor de locação de equipamentos, máquinas, mão de obra. Projeto e obra é um setor que a gente tem tido, nos últimos 2 anos, tem tido uma demanda. Agora, você disse que você tem 30 anos de mercado, sim, correto? Eu quero pegar com você 2 momentos e você me explica como você sente, né? A gente está vivendo hoje uma crise, eu quero falar de outra crise. Correto. Plano Collor. Correto, lembro bem. Como é esses 2 momentos? Qual você fala, esse foi pior, ou esse foi melhor, ou até mesmo a hiperinflação da época do Sarney? Como a empresa está lidando com com essas crises que aconteceram? Entendo, é uma pergunta que sempre faz, né? Crise, nós temos uma visão de que crise é oportunidade, e não é jargão, realmente é oportunidade. Se você tem um produto que você paga R$1.000 nele, de custo mensal, você precisa baixar custo, você quer um produto menor. Então, ou você consegue reduzir o custo do seu produto e aproveitar essa oportunidade, ou você vai ficar sem o cliente. Então, eu estou te falando isso porque nessas crises todas, nós tivemos que baixar o preço de produto. Tá? Baixar o preço do produto, oferecer um add a mais, dar um plus para o cara, para ele colocar. A última agora, então, nós tivemos perda de receita, como toda empresa teve, mas tivemos aumento da carteira de cliente para suprir isso. Então, todas essas grandes crises que aconteceram, foi com trabalho mesmo, com dedicação, com mais atenção. Por exemplo, no momento de maior crise que tivemos agora, recebemos uma certificação, um investimento alto em qualidade que nós fizemos na nossa empresa. Então, sempre é com foco no cliente, né? E a empresa da gente é uma empresa de software, na verdade, mas ela é muito mais de processo, de consultoria, de gestão, né? Nós costumamos dizer que o software vai de graça, a gente cobra a implantação e o processo de gestão. Tem uma reclamação assim, de clientes, de quem conhece essa área de RP, que é o seguinte: eu preciso de um módulo específico, esse módulo não existe, só que eu tenho medo que essa propriedade intelectual saia de você e seja replicado para outros clientes. Você já viveu situações dessas? Já temos clientes de contratos específicos, né, que são os projetos específicos, em que você tem código-fonte, tudo separado para aquele cliente. Aí eu acredito muito tem a ver com ética, né, com a questão, né? E uma empresa de 30 anos, se a gente não faz isso, nós não estaríamos mais no mercado. Mas existe, né? É claro que se você quer um produto só para a sua empresa, você vai ter que pagar mais caro. Agora, se aquele produto, se eu puder compartilhar com os outros, a gente faz um rateio de custo, de repente sai até de graça, dependendo do que a gente consegue comercializar. Então é muito da necessidade de cada empresa, né? E é um conceito de que, eu vejo muito na concorrência, que o software de gestão, o ERP, a empresa tem que se adaptar ao ERP. Na VileSoft nós não pensamos isso não. Nós pensamos que nós precisamos também aproveitar e valorizar todo o conhecimento, todo o diferencial que o cliente tem. Eu penso que é isso que está nos mantendo no mercado e nos fazendo sucesso. Então, voltando a falar do franqueado, a gente falou, tem um investimento de 50 a 75 mil reais. São 50 mil de taxa e 25 de capital de giro, mais comprar um computador, alugar uma sala ali inicialmente. Perfeito. De 12 a 24 meses, que existe a opção da exclusividade de uma determinada área ou não, e que seria bom a empresa entender de gestão e se de tecnologia seria bônus. Seria bônus, interessante. Tem mais alguma exigência? É que seja uma empresa, pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa jurídica, né? E que realmente tem um espírito de gostar de tratar com as pessoas, não tem jeito, você vai lidar com as pessoas no dia a dia, né? E eu diria que tem que ter um pouquinho aí de perfeccionismo, porque esse sistema é exato, não dá para ser binário, né? É ou não é, não tem mais ou menos. Então precisa dessa regra e principalmente, né, ser muito ético, porque você trabalha com a informação muito sigilosa das empresas.
Por último, como podem entrar em contato nossos telespectadores aí que têm interesse ou em ser um franqueado ou de repente de ser um cliente da Vilesoft? Olha, tem o site que é o vilesoft.com, né? Um 0800, que é muito fácil, 0800 012 5000, e o e-mail franquia@vilesoft.com.br. Teremos o prazer em receber e conversar e dar todas as instruções detalhadas para ser um parceiro nosso. Maravilha. Então estamos finalizando aqui o programa Plano de Negócios. Para vocês que têm perguntas para o Roger, vocês podem enviar para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br. Estaremos felizes de trazê-lo de volta aqui para responder às suas perguntas. Muito obrigado e até a próxima. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969.